A gente volta a falar dos bastidores de Brasília, porque olha essa aqui, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que, entre aspas, o problema é da Uber, se a empresa decidir encerrar as operações no Brasil. Marinho disse que sugeria aos Correios que estudassem a criação de um aplicativo de transporte nos moldes da Uber, entre aspas, para trabalhadores que desejam usar o aplicativo para trabalhar sem a neura dos lucros dos capitalistas. O ministro participou ontem de uma audiência na Câmara dos Deputados. Vamos ver. A imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um, da Uber é o Brasil, do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado, no mercado normal. E em fevereiro, o Marinho também falou sobre uma possível saída da Uber do Brasil após a proposta do governo para regulamentar o serviço. Entre aspas, posso chamar os Correios, aplicativo se tem aos montes no mercado, ele disse. Desde maio, representantes de trabalhadores e das plataformas vêm se reunindo em Brasília para discutir uma proposta de regulamentação. Apesar da ambição do governo de regulamentar o setor, motoristas e entregadores têm resistido às propostas. Josiel Menezes, como é que fica essa queda de braço aí? Uber, Ministério do Trabalho. Pois é, Alex, veja bem, o que o governo está querendo? O governo que aumentou aí de 22 para 37 ministérios, né? Que acabou entrando aí com arcabouço fiscal, tirando a questão do teto, né, dos gastos públicos, e ele precisa arrecadar. Essa briga com a Uber é apenas a briga pela arrecadação. Veja bem, essa regulamentação vai fazer com que a Uber tenha que ter um contrato aí com os prestadores de serviço, que o prestador de serviço também possa pagar, inclusive, INSS e tudo mais, e a empresa também, é claro. A briga é por dinheiro apenas. E a questão do ministro falar que a Uber não sai porque precisa ficar no Brasil, que o Brasil realmente está dando muito ganho para o Uber, isso também é verdade. Só que o governo, o Ministério do Trabalho, não está pensando diretamente no trabalhador. Se a Uber sair do Brasil, quantas pessoas vão ficar desempregadas? E muitas dessas pessoas têm o serviço como motorista da Uber como a segunda opção, como um ganho a mais, né? Para a sua renda, para que possa aumentar a sua renda. É assim que acontece. Então, essa questão de regularizar a questão da Uber, fazer com que realmente seja um trabalho de carteira assinada, um trabalho que paga-se impostos, é muito complicado realmente e vai deixar muita gente desempregada, viu, Alex? Doutora Diana? Gente, vamos falar aqui de direitos e garantias fundamentais. O que são direitos fundamentais? São aqueles direitos os quais o Estado tem um limite para entrar nas nossas garantias. Ou seja, existe um limite em que o Estado não pode atuar. Isso é para salvaguardar nossa vida, saúde, transporte, energia elétrica e trabalho. Tá, Diana, eu entendi então que o trabalho, eu entendi que a energia elétrica e eu entendi que outros, né, como você falou, são direitos sociais, são direitos fundamentais e que eles devem ser respeitados. O que eu faço então para que isso aconteça? Bom, existe um poder chamado poder legislativo. Vamos falar então dos direitos trabalhistas, como foi falado aqui da Uber, vamos falar da energia elétrica, que a gente fala por meio da administração do governo, e vamos falar, que a gente conversou aqui anteriormente, pelo menos vamos falar desses dois, depois a gente coloca um terceiro aqui. Os deputados estaduais, os deputados federais, senadores, em nível municipal, os vereadores, eles votam de acordo com o que está determinado na lei orgânica, nas leis, como aquilo será determinado, como aquilo será dispensado ou oferecido para a população. Esse é por exemplo, das funções do Poder Legislativo. O Poder Executivo vai lá, de acordo com o que foi votado, e aplica essas políticas públicas, faz a gestão da casa. E o Poder Judiciário, caso nada disso aí aconteça, caso haja algum tipo de problema ou enfrentamento desses direitos e garantias fundamentais, incide com decisões para que sejam cumpridas a lei.
os direitos fundamentais. Vamos lá, nós vivemos no mundo capitalista. Existem muitos locais com cunho comunista em que não há trabalho, em que a energia elétrica é limitada para alguns, em que até a vida fica exposta. O que eu faço no mundo globalizado, em que esta é uma ordem mundial, em que eu tenho que trabalhar para me manter, para sobreviver? O capitalismo deu certo, ele tem que acontecer. Irrefreavelmente? Não, existem limitações. Mas a partir do momento em que eu falo, não preciso de você, pegue suas coisas e vá embora, empregador. Quem vai empregar as pessoas que não tiverem mais trabalho? Porque essa é uma realidade. Quem vai pagar os eletrodomésticos daquelas pessoas que perderam computador, geladeira, micro-ondas para alimentar os filhos, usavam inclusive congeladores para vender comida, para vender trabalho? Quem vai arcar com isso? Quem vai arcar, por exemplo, com os impostos que o Estado cobra e que se a gente não pagar, a gente sofre uma execução, como eu disse anteriormente? É o judiciário que vai lá e fala, você não está cumprindo aqui, Estado, mas também você não está cumprindo, cidadão. Eu vou entrar aqui e vou fazer você cumprir, coercitivamente, ou seja, obrigatoriamente. Então, falas como essas, a gente tem que prestar muita atenção. Então quer dizer que pode ir embora e quem é que vai empregar esse pessoal? Quer dizer então que a Equatorial começa a ter problema com energia, quem é que vai pagar para aqueles consumidores que tiveram problemas e usam essa energia elétrica? Peraí, pessoal, vamos lá. Informação é conhecimento e conhecimento é poder. Eu tenho direito fundamental ao trabalho, à energia elétrica. Eu tenho direito fundamental ao transporte. Eu tenho que votar bem para que essas pessoas vão ao interesse do que eu votei. Eu tenho que chegar pro meu prefeito, pro governador, presidente e falar, olha, tá aqui, ó, tá escrito, você tem que fazer. Eu tenho que responsabilizar por meio do judiciário essas pessoas. E, acima de tudo, eu tenho que falar o seguinte, perfeito, senador, tranquilo, o senhor vai me empregar? Tem mercado de trabalho para todo mundo? O Brasil tá bacana nessa questão aí de emprego? Ou porque se estivesse tão bem assim, a gente não teria vários aplicativos, inclusive o Uber, fazendo complementação de renda para aqueles que precisam pagar, entre outras coisas, impostos. Então, é interessante a gente perceber isso, ter uma visão crítica, ter uma leitura sistemática da situação, entendendo que nada é isolado, tá, gente? Tudo está interconectado. Se a gente puxa esse fio da meada, como eu disse, a gente vai descobrir que existem várias outras coisas por trás, né? Então vamos entender muito bem como é que anda essa situação e vamos cobrar de forma até coercitiva, sabe, Alex? Alex, sim. Só complementando o que a doutora Diana disse, colocou muito bem, veja bem, um dos pontos que ninguém está atentando é o seguinte, a partir do momento que o seu ganho extra se torna um ganho oficial, ou seja, vai para a carteira de trabalho e tudo mais, e passa a ser um ganho que você tem, vai juntar com aqueles 1.500 que você já ganha no outro seu emprego, com mais aqueles outros 2.000 que você ganha como motorista da Uber, e no imposto de renda no final do ano, pode ter certeza que o governo vai abocanhar o dinheiro também. Tudo isso está interligado nisso que a doutora Diana disse aí. Nossa, eu preciso complementar. Mil perdões, José. O Alex, mas o José foi preciso no comentário dele. E outra coisa, como são nossas leis trabalhistas? Vocês sabem que é complicado, não estou dizendo que a gente tem que flexibilizar. Eu estou falando que a realidade aqui, um dos problemas para investimento externo aqui são leis trabalhistas que são muitas vezes distantes da realidade social. Então, pessoal, como é que um motorista de Uber vai conseguir ser seletista, tá? Fazendo, por exemplo, um valor extra? Como é que ele vai conseguir ser Uber se ele tem, por exemplo, um trabalho fixo? Porque ele tem que ter descanso semanal e remunerado. Então ele não dorme mais? Quem que vai aceitar, qual Uber vai aceitar esse motorista de acordo com a legislação trabalhista que diz você tem que trabalhar tantas horas por dia, tem que ter tantas horas de descanso semanal? Quem que vai contratar esse cara? O que ele vai fazer para receber renda extra? Será que ele vai ter que matar, roubar? Será que é o Estado encolhendo o cidadão e falando assim, eu não te dou outra opção? Porque é isso que acontece, o Alex, em estados em que não existe a opção de escolha. Eu vou sendo acuado, eu vou sendo encaçapado. E chega um momento em que o indivíduo sucumbe. Ele não acredita mais. Eu não tô falando isso, não sou eu que tô falando que não. É uma questão histórica, gente. O ciclo se repete. Nós tivemos inúmeras revoluções. Desde que nós estamos aqui há 200 mil anos. É história, é quem somos.
Então, assim, o José é muito bem pensado. É isso mesmo. A gente tem que pensar sobre isso, pessoal. A gente tem que se informar. Tá certo, são 8 horas e 41 minutinhos. A gente vai despedindo dos nossos comentaristas de hoje, mas antes queríamos só registrar mais algumas participações aqui de outros assuntos também, que inclusive já foram mencionados aqui. A dona Lucimar diz: essa turma da TBC é do discernimento. Obrigado, dona Lucimar. Ela também fala o seguinte: fala pro prefeito de Goiânia que a fé sem obras é morta, viu, Josiel? Ela manda, ela te marca aqui. Eu concordo com ela, viu? Tá Eu certo. concordo com ela. Ô, Josiel, ainda para você, a Letícia Pimenta diz o seguinte: eu já vi o Josiel comentando a favor da regulamentação da Uber na gestão Bolsonaro. Agora ele é contra e dá uma risada aqui. Não, Josiel. eu nunca falei com relação à regulação, não. Eu falei com relação a fazer com que as pessoas fiquem sem emprego. Eu acho que você deve ter confundido alguém aqui que estava comigo e acabou comentando que teve realmente uma pessoa aqui comigo, eu não estou recordando quem é, que foi realmente a favor da regulamentação da Uber. Eu sempre disse que a Uber tem que ser como é hoje, ou seja, um ponto de apoio para aquela pessoa que já tem o trabalho e que nas horas onde ela não está no trabalho possa estar fazendo um ganho extra. Tanto é que muitas pessoas saem 6 horas da tarde do serviço, 7h30, 8 horas, às vezes não vai nem em casa para jantar e já estão fazendo uma gestão na Uber até 10, 11 horas da noite. Tá certo, José. Então, já aproveitando o final do seu comentário, queria te agradecer mais uma vez pela participação de hoje. Bom dia e até a próxima. Até a próxima, Alex. A nossa Emanuela Winder, a nossa Diana aqui ao meu lado. Muito obrigado, Diana, por participar mais uma vez aqui do Mundo em Sua Casa e colorir aí com seus conhecimentos, com as explicações que foram importantes para os nossos ouvintes. Tá certo, doutora Diana. Obrigado pela participação e até a próxima, viu? Não some mais. Ah, de jeito nenhum. Eu agradeço muito a todos vocês, meu querido amigo Josiel, todo o pessoal que está aqui, da técnica que vocês não estão vendo, os nossos repórteres maravilhosos, as nossas repórteres, o Alex, esse amigo querido, que é uma satisfação estar aqui com vocês. Quero agradecer a vocês, ouvintes, que participaram. Me acompanhem lá nas redes sociais, @advogadadiana, @advogadadiana. Lá a gente sempre faz comentários a respeito da Constituição, a respeito desses temas, né? Porque, como eu sempre digo, informação é conhecimento e conhecimento é poder. Um ótimo dia para todos nós. Tá certo. Obrigado vocês dois.